Essa é uma homenagem a todo mundo que espalhou o seu melhor nesse momento. A Paula, que espalhou alegria sempre que podia. A Bia, que espalhou carinho pros pais. A Joana, que espalhou solidariedade pro prédio inteiro. O Beto, que espalhou energia pra todos que precisavam estar nas ruas. E todo mundo que vai continuar mesmo quando tudo passar. Porque espalhar o nosso melhor juntos é o melhor que podemos fazer a cada dia. Grupo Carrefour. 45 anos de parceria com os brasileiros. Bom, como eu disse na abertura, a questão das decisões jurídicas do mundo legal, ele cada vez mais é importante para as empresas e se tornaram um fator importante de compreensão e também de competitividade. Então, nós vamos ouvir agora o Renato Oschmann falando um pouco da visão que ele tem para o ano que vem, o que ele acha que vai acontecer nesse ano que entra, especialmente nessa questão legal que afeta as empresas, né, Renato? Então, com você. Obrigado, bom dia de novo a todos. Luiz, obrigado. Previsão é uma coisa fácil, né? Você fala e depois todo mundo esquece daqui a um ano. Então, vamos lá. A primeira questão, acho que antes de entrar no cenário, assim, acho que em jurídico especificamente, falar um pouquinho sobre o nosso dia a dia nos negócios, né? Que a gente convive, vocês também. A gente está passando uma fase nova, né? Depois dessa pandemia que não terminou ainda, né? Que é muito interessante porque a cada dia, a cada mês, as coisas vão mudando, né? Então agora, recentemente, estão todas as companhias no último ano trabalhando, e a gente trabalhando muito próximo, para resolver a questão da reforma tributária, né? Como é que ia impactar os negócios, os valuations que já tinham precificado, já com taxação em cima dos dividendos, né? Que já é tem um efeito muito grande, e outras introduções na lei tributária. E agora a notícia é que nem vai à votação, enfim, pelo menos se espera que esse monstro não vá desse jeito, né? Tinha que entrar de uma outra forma. Mas então, isso é uma coisa que impacta muito, né? E a gente teve um cenário, eu acho que só para a gente falar um pouquinho, em vez de falar para frente, falar um pouquinho para trás, só para a gente lembrar o que a gente passou, e aí sim, eventualmente projetar alguma coisa. A gente teve um ano de 2020, um ano atípico, né? Primeiro semestre de horror, de medo, de imprevisão, o segundo semestre, por incrível que pareça, muito bom para os negócios, né? Eu falo isso porque isso talvez seja uma pequena fotografia do que pode acontecer nesse ano de 2022, na minha opinião, porque o segundo semestre de 20, a gente teve muito negócio, né? E quais foram esses negócios? Foram os mesmos, a mesma natureza de negócio que a gente teve em todas as crises no Brasil. Na crise da Rússia, na bolha americana, quando aconteceu 2008, depois do descolamento do dólar, e aí vai. O que é? É um movimento dos empresários brasileiros que conhecem o mercado, sabem dos riscos, precisam crescer, e eles se aproveitam de boas oportunidades que tem no Brasil. Tá? Conhece a moeda, o estrangeiro ficou apavorado lá com o negócio que ele tinha lá para resolver na casa dele, não veio para cá, né? Veio aquele que toma muito mais risco, e não era o caso, e então se criou oportunidades para boas e grandes aquisições no Brasil. Tá? Teve um outro movimento que eu acho interessante a gente trazer, a gente que trabalha na cozinha dos negócios, que é um movimento desapega. O Brasil tem hoje, sei lá, 90% de empresas familiares, né? E essa pandemia mexeu com a cabeça de todo mundo, todos nós mexemos com a cabeça. Isso, a gente teve uma procura muito grande, e a gente viu, dentre as empresas e grandes corporações, de pessoas que dizem, por que eu tenho que estar ligado à minha família? Eu não quero mais isso, eu quero viver a minha vida. E é inacreditável, vocês devem ter vivenciado, mas a gente vivenciou muito no dia a dia, o que teve de participações em grandes empresas, e até empresas pequenas, que foram vendidas, posições minoritárias, posição majoritária, pessoas que resolveram não mais passar o trabalho, ou às vezes uma discordância na família, ou alguma coisa assim, querendo vender participação. Isso propiciou também oportunidades para os negócios. Então foram feitos muitos negócios em 2020, no segundo semestre, mas obviamente carregado por um grande problema, aumento do custo da matéria-prima, né, e os contratos precisavam ser renegociados, problema de transporte, falta de container, toda essa questão que você sabe melhor do que eu, mas que afetou até a previsibilidade, questão de preço, questão de cláusulas contratuais,
se era força maior, se não é. Então a gente teve grandes discussões nesse sentido, e obviamente o Brasil não é o país mais claro sobre legislação e sobre decisões, o que ofereceu ainda mais trabalho, e uma coisa que eu queria depois falar um pouco com vocês. Aí a gente tem movimentos muito positivos no Brasil, né? Tivemos, e tem ainda, o setor agro, que está bombando no Brasil, que é espetacular, né? A gente tem a parte de healthcare, na área de medicina, né, que não vai parar, e que eu acho que isso serão setores excelentes para 2022, né? Essa questão do varejo virtual, o Flávio conhece muito bem, que é um negócio que não é irreversível, né, esse movimento, e para isso muito investimento, muita startup, muitos fundos apostando nisso, então isso com certeza vai ser cada vez maior e crescente também para 21. E tem uma ideia, né, hoje, de que o conceito dos negócios que se fazia há pouco tempo atrás, ele precisa ser modificado para que ele seja mais fácil de adaptação e ele seja mais rápido, né? A gente está vendo que, por exemplo, para aquisição de empresas, né, demorava auditoria, due diligence, etc. Então, tempos e tempos e tempos. Hoje isso não dá mais, não comporta mais isso. Então, ou as equipes se aprimoram, né, que é uma evolução de todos os setores que estão nessa área de serviço, ou eles se aprimoram, né, ou os negócios não vão existir, ou a competição vai ser muito maior de players para comprar a empresa que vai ser target num negócio, né? Ou, que é o que está se fazendo agora, hoje com a informação, a rapidez da informação, é muito fácil hoje se detectar negócios que estão sendo feitos, né? E isso, quando você está numa transação, se prejudica muito, né, o vazamento dessa informação. Então, está se criando contratos e cláusulas que você pode fechar um negócio num curto prazo e depois fazer um ajuste de preço, ou seja, você foge daquele risco da informação, foge do risco de clientes talvez migrarem para outra companhia ou alguma coisa nesse sentido, e você pelo menos fecha o negócio e depois faz um ajuste, né? Outra questão é que agora os juros sobem um pouco mais, mas até então, por exemplo, 2020, ainda tem muita liquidez no mercado, tem dinheiro no mercado, essa que é a verdade, o mundo tem muito dinheiro no mercado. Então, a gente vê um movimento brutal de alocação de recursos e falta de opções boas, né? Então, hoje, a gente vê uma corrida muito maior do que tinha antes para equity, que é para participação em empresas ou em fundos, ou independente da tomada de risco, mas o tipo de investimento, muito investimento nesse negócio de equity e participação societária, né? E que é uma coisa muito boa, porque isso aí dá uma perspectiva de longo prazo que é excelente. Uma outra coisa que eu acho que com certeza 2021 deve ocorrer, nós temos eleições, vésperas de eleições normalmente tem aumento de dólar, todo aquele risco que a gente conhece bem, e aí o investidor brasileiro muitas vezes migra para cenários internacionais, então eles acabam investimento e a gente tem que montar contratos e dar garantia para esse investidor brasileiro no exterior, e é incrível o que hoje o que tem de brasileiro e a camada de negócios de brasileiros no exterior, é impressionante, em todos os ramos. Ramo imobiliário muito grande, né? Tanto na aquisição de propriedade, mas como de fundos, até investimentos em bolsa e tal. E é uma migração, uma coisa interessante que a gente está vendo, um fenômeno de eu não diria nem que é sofisticação, mas é um aprimoramento de negócio, onde a gente está vendo que empresas brasileiras estão migrando efetivamente para, por exemplo, fazer IPO, fazer SPAC, que é uma nova modalidade de captação de recursos no exterior. É uma coisa bonita, um negócio internacional, um negócio que dá um ground para o Brasil importante. Então, por exemplo, hoje a gente vê empresas brasileiras que saem para o IPO. A gente viu agora, em todo esse cenário ruim,
conseguiu colocar. Obviamente que essa questão de tira a colocação, põe a colocação, isso aconteceu a vida inteira, que às vezes os jornais noticiam, puxa, a empresa tal desistiu de entrar. Isso acontece, né? Tem mais desistência de negócio que, obviamente, que negócio feito. O jornal não aparece o que não é feito, tá certo? Então, de 10 negócios, 3 são feitos, aparece no jornal os 3, os outros 7 não aparecem. Então, mas essa migração é um movimento de coragem, é um movimento de aprimoramento, não é uma questão de arrogância, nem preconceito, às vezes é uma questão de, não vou fazer no Brasil, vou fazer lá fora, porque... Não, essa é a tendência mundial. Né? A gente vê, por exemplo, as empresas de tecnologia hoje, que estão na Nasdaq, né? Elas são do mundo, elas não tem... Hoje, você pegar 50% das empresas da Nasdaq, elas são de fora dos Estados Unidos, elas são originárias de outros países. Então, isso é uma tendência importantíssima. Agora a gente tem essa modalidade do SPAC, que é uma captação de recursos onde uma empresa brasileira pode abrir o capital conjugada com investidores no exterior, né, e a captação é muito mais rápida, o dinheiro já está disponível. É um caminho importante. O IPO numa Nasdaq, né, ou na New York Stock Exchange, em vez da B3, vai ser um caminho irreversível para empresas que tiverem coragem e tiverem um critério muito bom de governança, vão levar. Tá? E vão ter outro patamar, quer dizer, a questão de captação vai ser mais fácil, né? vai precificar melhor, com a empresa que já está num patamar que consegue colocar ações lá fora, já é uma empresa que já passou do nível tanto de governança, como de compliance, como seriedade em negócios, né? Muito maior. Então isso vai ser um movimento, na minha opinião, irreversível também em 2021, e obviamente focado em determinados setores que estão bem no mundo inteiro, especialmente no Brasil. Agora, eu queria falar um pouco, isso é uma coisa que incomoda todo mundo, né, e a gente viu muito agora nessa questão da pandemia, que o Brasil vive um sistema jurídico que dá, em muitos momentos, uma insegurança jurídica. Isso não adianta a gente fechar os olhos, porque a realidade, isso é uma tradição do Brasil a vida inteira, pelo seu sistema jurídico. Né? Todo mundo perguntando, por que não muda isso? Por que não muda isso? O Brasil tem um sistema jurídico complexo. Né? A gente tem 2 sistemas jurídicos, que é o sistema jurídico que é o mandatório, quer dizer, decorre de lei, e existe um regime jurídico que chama common law, que é interpretação das decisões dos tribunais. Os Estados Unidos, a Inglaterra, eles optaram pelo common law, que é decisões de jurisprudência. Então, por exemplo, os Estados Unidos tem uma decisão sobre um caso, aquele caso vai ser um precedente para outros. Então, o cara nem entra com a ação, porque ele sabe que a corte vai confirmar aquela decisão, né? Obviamente não é tão fácil assim, tem discussões, mas a tendência é essa. No Brasil, a gente, ainda pelo histórico da sua formação, é o contrário, é a lei, né? É o estatutório, como a gente chama. E aí, o que acontece? A legislação, ela não consegue prever tudo. Né? Antes você sai com uma lei, quando ela já é editada, ela já sai atrasada, pelo menos em 1, 2, 3 pontos. Né? E aí, além disso, a lacuna, né? Porque tem um monte de introduções, de conceitos que os deputados, senadores entram e tal, e a lei fica muitas vezes confusa, muitas vezes há uma antinomia, que é uma lei brigando com a outra, né? E mais ainda, o que piora o nosso sistema, infelizmente, que apesar da gente ser de um sistema que a lei tem a sua condição primordial, as decisões dos tribunais também, elas prevalecem. Então nós temos, infelizmente, não por uma decisão, mas uma consequência, nós temos um regime jurídico híbrido. Tá? E que isso faz com que dificulte muito a solução dos problemas. Então não é a insegurança jurídica que parece que o tribunal disse isso, depois disse outro política em tribunal tem no mundo inteiro. Vamos ser muito claro, isso existe o lobby, que é uma profissão regulamentada nos Estados Unidos, que acontece. Os bons profissionais estão aí para isso, né, para superar problemas criados e que os clientes precisam defender os clientes. Então, a decisão jurídica ela é muito importante. O problema nosso é que o Brasil optou por um sistema que a lei prevalece. Só que hoje
o que prevalece são as decisões. Então, eu queria que você te falasse um pouco. Essa é a nossa dificuldade. Reformar o nosso regime jurídico, nesse momento, esquece. Nem a reforma tributária a gente está conseguindo, né? O que a gente precisa, né? Eu acho que isso foi eu acho que é o mérito dos empresários brasileiros, né? Que é passar sempre à margem de um problema. Isso um empresário brasileiro é craque nisso, é uma coisa impressionante. Tem um problema, às vezes a gente está discutindo no escritório alguma coisa e tal, na semana seguinte ele volta e já resolveu o problema. Então qual é acho que uma solução que veio ao longo do tempo, nessa pandemia principalmente, tá? Duas coisas. Primeira, a negociação foi uma grande saída para todas as situações que nós tivemos, tá? Isso é uma saída que ela é mundial, e para isso a gente precisa aprimorar. Tem vários conceitos sobre a negociação, tem vários conceitos que precisam ser aplicados, e eu acho que a mediação é outra alternativa também para problemas difíceis, complexos, né? Então são dois institutos que precisam ser levados na cabeça de todo mundo, né? Se a gente depender, é uma pena, a gente tem que lutar pelos direitos, tem que mesmo lutar. Agora, se depender de uma decisão judicial, no Brasil nós vamos esperar 10, 20 anos e essa solução não ocorre. A gente tem que ter consciência que o poder judiciário é um meio e não um fim. Esse é o conceito quando você tiver qualquer problema na mesa para definir o que fazer. Então, acho que o aprendizado, o aprimoramento nessas dois institutos da negociação e da mediação foi muito importante, o seu aprimoramento e dos profissionais que atuam nesse ramo, né, de saber fazer, ter as suas teorias. Isso é uma grande evolução. Eu acho que num panorama, Luiz, geral, seria isso que eu queria trazer sobre 20, 21, 22.